Alô, tudo bom, gente boa? Eu desejo de todo o meu coração que você esteja muito, muito bem. Não esqueça, você que vai chegando, e de verificar se você é inscrito no canal. Se você não é, é só clicar depois no sininho e depois deixar o seu like, porque é a linguagem que o algoritmo entende para nos projetar, para nos colocar numa situação melhor de visibilização na plataforma. Faça isso você e convide os amigos para fazerem a mesma coisa. Olha só, gente, nós estamos em Mateus 26, eu abri aquele parêntese que já vai para daqui a pouquinho completar um mês, e porque eu achei por bem introduzir esse aspecto visceral e intestino e existencial e absolutamente singular da conversa mais íntima que Jesus tivera e veio a ter com os seus discípulos desde o início até este momento, na véspera da cruz e na véspera do que se tornou como testemunho real, concreto e palpável a ressurreição. Era, para mim, quase impossível continuar Mateus sem dar essa parada, como eu fiz em várias ocasiões com Marcos e com Lucas, aqui agora é com João, que é o único que narra com grandeza, com minúcias, o que aconteceu naquela noite da Páscoa. É o que temos visto até aqui. Já tem algum tempo que a gente vem caminhando e olhando com carinho, não com exaustividade, nem com minúcias exegéticas, mas com certeza com precisão hermenêutica, ou seja, com clareza e precisão interpretativa. E nós chegamos ontem aonde Jesus diz no verso 15 do capítulo 16 de João: tudo quanto o Pai tem é meu. Isso me dá uma alegria imensa, porque Jesus disse que tudo quanto o Pai dera a ele, ele também dava a nós. E o desejo dele, vamos usar uma expressão antropomórfica, bem lúdica e básica, o sonho de Jesus era que acontecesse essa expressão de ele no Pai, o Pai e ele em nós, e nós nele no Pai, essa simbiose absoluta, inseparável. Deus não está fora. O Cristo da história também não está assentado num trono distante. A plenitude de Deus tem sua semente em mim e cresce em mim a todo dia. É isso que mais tarde o apóstolo Paulo vai chamar de estar cheio do Espírito Santo. Nesse momento de relatividade aqui na história, no espaço-tempo, eu posso ficar cheio de Cristo, cheio do Espírito do Pai, cheio do Espírito Santo, cheio de Deus. Tudo é sinônimo da mesma coisa. E mais do que isso, ele me disse que eu tenho uma vocação. E a minha vocação não é ser pregador do Evangelho. Isso aqui passa. Passa. Minha vocação não é ser marido da minha mulher, nem ter gerado os filhos que eu gerei, nem ter criado e cuidado dos filhos que eu criei e cuidei. Minha vocação não foi fazer tudo que eu fiz para trás,
as milhares de obras e de feitos e de realizações e de acontecimentos e de serviços e de entidades a serviço do povo e das pessoas, as milhares e milhares de viagens pregando para milhões de criaturas em loco na face da terra e neste país todo, isso não foi ainda a minha vocação. Isso era o que eu não conseguiria não fazer. Preste atenção, diante da minha vocação. Tudo que eu fiz, especialmente dos 18 anos para cá, quando o Evangelho cresceu em mim, me deu a lucidez de Cristo Jesus, para iniciar essa aventura de fé maravilhosa, esse mais fascinante projeto de vida que Ele me deu para viver e praticar. Mas isso aí aconteceu como uma propulsão em razão da descoberta de uma vocação primal que me habita. Que vocação é essa? E que sonho revelador é esse de Jesus para o meu coração, para o seu e para o coração de quem quiser? É essa de dizer: vocês são deuses, vocês são filhos de Deus, vocês são herdeiros de Deus, vocês são co-herdeiros comigo, ou como Paulo diz, co-herdeiros com Cristo Jesus. Ou ainda usando de um lado o dizer de Jesus: para que aonde eu estou estejais vós também, para que vejais a glória que eu tive junto ao meu Pai desde antes da fundação do mundo. E de um outro lado, Paulo dizendo que essa é a nossa vocação, esse é o nosso chamado, é nos tornarmos absolutamente semelhante a Ele. Ele veio nos fazer como Ele é. E não apenas nos dias da sua carne, da sua encarnação histórica, mas da sua transcendência após a ressurreição, da sua glorificação. A minha vocação, enquanto eu estou no mundo, é ser um Jesus andando pela terra, manifestando o máximo que eu puder a imagem, a semelhança da expressão do amor de Deus através de Cristo em Jesus. E a minha vocação final é me tornar um Cristo de Deus. Tudo que vai me acontecendo na existência é como o trabalho de um escultor com cinzel, que vai me moldando a cada dia mais, até que um dia eu serei completamente semelhante a Ele em tudo. E não é aparência, é natureza, é caráter, como diz Pedro na primeira epístola, é o crescimento do sêmen divino, formando a natureza divina em mim, até que ela se plenifique e eu me torne semelhante a Cristo glorificado. Essa é a cristificação final. Agora, que eu disse isso, ouça outra vez o que Jesus disse, pensando nesse contexto. Tudo quanto o Pai tem é meu. E se é dele, tudo que é dele é meu também, é seu também. É de todo aquele que crê com consciência, tanto quanto é de todo aquele que, mesmo sem ter a consciência informativa, crê por amor. Ama porque crê em alguma coisa sublime. Trata os outros com amor, verdade, bondade, justiça, compaixão, misericórdia, sinceridade e humanidade plena, porque amam e amam frequentemente sem poder dar nenhuma razão, simplesmente sabem que amar é o caminho. E tem gente assim na terra inteira, mesmo sem nunca terem ouvido o nome Jesus. Aonde tem mais gente que ouve o nome Jesus e não faz absolutamente nada disso, e chama sobre si
cinismo, indiferença, sarcasmo, insensibilidade, chama sobre si arrogância supremacista, quando afirmam nós sabemos a informação. Mas como eu disse ontem e muitas outras vezes antes de ontem e desde sempre, não tem nenhum DNA de Jesus neles, não tem nada do sêmen de Cristo neles. Eles são a cara do inimigo de Jesus, são a cara de tudo quanto Jesus disse que não era para nós nos assemelharmos. É disso que, infelizmente, a maioria dos crentes se tornam a cara da antítese, a cara do oposto, a cara da carranca, a cara da careta perversa, ao invés de serem o sorriso do amor e da luz de Cristo iluminando os seres humanos, mesmo sem palavras, com os olhos, com o abraço, com o sorriso, com a ternura, com o carinho, com a energia que vaza, que vibra, que toca, que penetra, que pervade, que é impossível não perceber, até pela melodia vocal, até pela doçura do ser, do encontro, do toque. São palavras que fazem bem, que edificam, são atos que provocam amor nos outros, gratidão nos outros. São pessoas que vão ficando tão cheias desse amor de Deus, de tudo que é de Deus, é deles também, vai tomando conta deles. E aonde quer que eles cheguem, tem gente que em voz alta ou no balbucio do coração dizem, graças a Deus, essa pessoa chegou. Toda vez que ela chega, o clima melhora, as energias se abrandam, os espíritos se aquietam, há uma estranha paz que vai se aproximando com sutileza, uma paz que não grita, que não se impõe, que não chateia, que não discute, que não quer provar nada e que prova tudo e faz com que os outros provem-na como sabor de Deus nas suas vidas e nas suas almas. Viu, Clarinho? Então, prosseguindo, tudo quanto o Pai tem é meu. Por isso é que vos disse que ele há de receber do que é meu e vou-lo há de anunciar. Ele é o Consolador, o Espírito da verdade, o Espírito Santo, o Espírito da vida, é o Rua de Deus, de acordo com o Velho Testamento, é o pneuma, o sopro do Espírito. Vem, como chegou em Pentecostes, como um vento impetuoso, e Jesus só soprou e disse, recebei o Espírito Santo, fazendo essa dramatização da respiração da vida, de Deus em mim. Só que agora é uma respiração de consolação, é uma respiração de verdade, é uma respiração de presença, é uma respiração de glória, é uma respiração de esperança, é uma respiração de fé inabalável e certa. É uma respiração de coragem para viver. É uma respiração de desamedrontamento total, tanto da vida quanto da morte. E como diz Paulo, esgotando todas as dimensões e concluindo, é uma respiração que tira o medo de qualquer outra criatura no céu, na terra, debaixo da terra, ou de qualquer dimensão, mundo paralelo ou universo que a gente não conheça. Ninguém vai poder tocar em mim que sou habitado, como Jesus disse que seria,
pelo mais valente, por Ele, que é o mais valente, que me habita. Eu sou habitado pelo mais valente. E se eu sou habitado pelo mais valente, tem que haver a coragem do mais valente em mim. A ousadia, a intrepidez, a decisão, a firmeza, o não titubeio, a inabalabilidade do mais valente, que é Cristo Jesus, habita em mim. Viu, Clarinho? Prosseguindo. E aí ele introduz algo que naquele momento relativizava essa sinfonia. Parece a 9ª sinfonia de Beethoven, que chega num clímax de glória. Tudo que o Pai tem é meu e tudo que é meu é vosso. E aí, de repente, há um silêncio. Há um silêncio nessa sinfonia. E aí o verso 16 introduz essa fala, que contrasta com os momentos anteriores de glória. Ele diz, um pouco, só um pouco. E um pouco, naquele dia, era um pouco mais só. Quem sabe 1 hora a mais, ou 1h30 a mais, era um pouco. E não me vereis mais. Ou seja, olhem bem para mim, porque vocês vão ficar sem me ver. Não porque eu vá me invisibilizar, mas porque vocês vão se esconder. Não porque eu vá desaparecer, os desaparecidos serão vocês. Sim, um pouco, e não me vereis mais. Não porque eu me ocultarei, mas porque vocês se ocultarão de todos e de mim. Um pouco. E vocês deixarão de me ver por causa das escolhas que vocês farão, de fuga, de medo, de evasão, de covardia, de terror, de temor, de autopreservação, fugidia e superficial. Mas aí haverá um outro um pouco, outra vez um pouco, porque esse intervalo, esse interregno, vai ser rápido. Ele fala de interregnos tão longos que não são mensuráveis, como a gente viu isso diversas vezes na exposição de Mateus, nas parábolas escatológicas. Em todas elas tem um intervalo, um interregno longo, que transforma o caráter dos discípulos de gente boa em gente má, que transforma os gestores de gente honesta em gente corrupta. É uma ausência física, histórica dele, que transforma mesmo os mais atentos, fiéis, e a ele vinculados em amor, em gente que dorme, que adormece, que cansa, que desanima, como as virgens o fizeram na espera do noivo. É um interregno tão grande que as pessoas deixam de enxergar Deus no sofrimento, na dor, na miséria, na sede, na fome, na ausência de pátria, de terra, de chão, de abrigo, de casa, de telhado, de qualquer que seja a expressão mínima de justiça em favor dos que carecem. E aí os crentes ficam achando que Deus é uma adoração para cima, ou está num quadro pintado segundo a imaginação humana. E Jesus diz que chega aquele dia, então, do término do interregno, quando as pessoas têm que responder por aquilo que são, creem, pensam e fazem. E aí ele vai abençoar os que nunca ouviram falar nele, os que não sabiam nele, os que agiram sem saber
que a causa e a razão motriz era o amor dele. Mas assim mesmo foram, sem saber de nenhuma informação, e cuidaram do doente, do pobre, do aflito, de todos os necessitados. Ao mesmo tempo, os crentes, que achavam que conheciam a cara dele, que podiam dizer, não, nós nunca te vimos assim. Se nós tivéssemos visto, nós teríamos te socorrido. E ele vai dizer, não, vocês ficaram foi com o coração de pedra. E por mais que a miséria humana tenha sido esfregada na cara de vocês, vocês disseram, não tem nada a ver com Jesus, não tem nada a ver comigo, são uns amaldiçoados, então fora daqui para sempre. Esses são os grandes interregnos. Agora aqui é um pequeno, ele diz um pouco e não me vereis mais, outra vez um pouco e ver-me-eis. É um intervalo de 3 dias. Foi o que durou esse intervalo. Foi um verdadeiro inferno. E aqui deixa eu abrir um parêntese para falar rapidamente do inferno. Eu fico vendo, eu estou dizendo isso há pelo menos uns 35 anos, que é impossível um teólogo ou um acadêmico religioso, estudioso do Novo Testamento, por mais aplicado que seja, impossível que ele conheça o significado do inferno enquanto ele não estudar de maneira teológica a diferença entre espaço-tempo e eterno, e o eterno. A maioria dos teólogos pensam no eterno, eu digo a maioria, praticamente todos, mesmo os mais cultos, pensam no eterno como um espaço-tempo de duração sem fim. Aí, às vezes, eu vejo gente boa, querida, linda, culta, meticulosa no seu desejo de aprender, cometendo erros bárbaros, porque são analfabetos em física, em consciência de espaço-tempo. Eles ainda pensam em espaço de um lado e tempo do outro lado. Até hoje eles não entenderam ainda que o conceito antigo newtoniano de espaço e tempo se tornou uma coisa só. Espaço e tempo são um tecido só. Portanto, tudo que é relativo ao tempo está preso ao espaço, e tudo que é relativo ao espaço carrega junto o tempo. Isso não tem nada a ver com o eterno. O inferno é descrito como pertencendo a uma dimensão trans-espaço-temporal. Não é um lugar onde você vai e diz, eu vou botar esse filho aqui porque eu pedi uma Coca-Cola gelada e ele me trouxe uma Coca-Cola quente. Eu pedi um café quente e ele me trouxe leite frio. Então vai ficar agora aqui sofrendo para sempre. No inferno não existe para sempre. Para sempre é no espaço-tempo. O inferno não é um espaço-tempo prolongado. Essa história de tempo no inferno é coisa de quem ainda está pensando no mundo e no universo com as categorias da física de Isaac Newton, do macrocosmos, do espaço de um lado, tempo do outro. E as coisas se jungiram e eles nem ficaram sabendo. E o eterno não cabe, não está dentro da categoria do espaço-tempo. O espaço-tempo, com tudo que implica, decorre da vontade eterna, mas a vontade eterna não está dentro do espaço-tempo. Como tudo quanto seja pertinente à vida eterna e ao eterno, não habita o espaço-tempo. Eu carrego a eternidade no meu coração porque eu tenho um corpo espaço-temporal, mas eu sou um espírito atemporal. E Deus colocou a eternidade no meu coração. Por isso Jesus diz que a eternidade já está em mim. Quem diz isso é Jesus.
Já passei da morte para a vida, já sou habitado pela eternidade aqui dentro de mim. Agora, falando desse por um pouco, o que esses discípulos experimentaram aqui foi inferno. Aí você diria, mas 3 dias não é inferno? O cara fica pensando que inferno é aquela coisa que não termina nunca. Isso é pobreza mental, teológica, filosófica, científica e intuitiva. Muito pobre essa intuição. O inferno não é e não tem, em qualquer expressão do espaço-tempo, uma analogia comparável. O que mais próximo disso chega é a própria física. Na diferença entre a macrofísica do macrocosmos, que a gente deve muito dessa compreensão a Isaac Newton, a Copérnico, a Galileu Galilei, a todas essas pessoas que precederam as descobertas que vieram depois, de um lado, e de outro lado as descobertas do fim do século XIX e início do século XX, que crescem até o dia de hoje com estupefação crescente em relação àqueles que estudam, e quanto mais estudam, mais descobrem que não chegam no final dessa manifestação que é inequivocamente real e é absurdamente incompreensível, que é a dimensão quântica. Se eu tivesse, embora não seja conveniente, nem necessário e, a meu ver, nem pertinente, mas dentre as ilustrações possíveis, a mais próxima de ilustrar alguma coisa é a mecânica quântica, na sua proximidade com o significado do eterno. Porque na mecânica quântica nada está fixado, nada é permanente, nada é temporalmente definido, nada é preso a nenhuma noção de espaço-temporalidade. Tudo é e pode não ser. E tem muito mais a ver com a imensurabilidade de instantes. Mas cabem todos os sentimentos, emoções, percepções, consciência e lucidez em algo menos que um instante. O instante pode chupar a existência inteira para dentro dele próprio, como na metáfora da mecânica quântica. Mas, ainda assim, se algo para além da compreensão imediata. Uma coisa é compreensível: o inferno não habita o espaço-tempo, nem é medido por quantidade de extensão temporal. Ele não tem medida. Por isso, ele está designado na categoria das coisas eternas, que são e podem deixar de ser por um ato de deliberação soberana de quem chamou tudo à existência e pode declarar tudo na própria inexistência quando quer que seja conveniente. Mas aqui Jesus está falando de um pouco, um espaço-tempo que ia durar 3 dias, mas foram 3 dias de inferno. Você sabe lá o que é estar na pele de um Judas? Pequei traindo sangue inocente. Você está pensando que é esse seu angustiar de igreja, de adultério, de malvadeza? É infinitamente mais profundo. As negações de Pedro. Nunca conheci, não sei quem é, nunca vi esse cara. E o choro amargo, o ranger de dentes de raiva de si mesmo, a fuga de todos os que disseram: estamos aqui, vamos te amar para sempre. A fuga de João, que deitava a cabeça no peito dele
desapareceu, depois voltou com a mãe de Jesus. Foi um dos mais corajosos, por isso foi o único que ouviu palavras finais de Jesus dirigidas a ele e à mãe de Jesus. Um pouco de tempo, mas com uma qualidade existencial de natureza infernosa, indizível. Um pouco e não me vereis mais, outra vez um pouco e ver-me-eis. Então alguns dos seus discípulos disseram uns aos outros. Não era com Jesus essa conversa, era falando uns com os outros. Cara, que vem a ser este um pouco que ele vem falando? Que é isso que ele está dizendo? Um pouco e não me vereis mais, e outra vez um pouco e ver-me-eis. Que será isso? E vou para junto do Pai. A essa altura, fica impossível você negar o bloqueio cognitivo desses irmãos, desses amigos aqui, desses queridos. É total, porque não é possível. Jesus já tinha dito, eu e o Pai somos um, eu vou para junto do Pai. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Alguns deles já tinham visto o Pai dar testemunho, ouvido, visto a nuvem luminosa, o rosto de glória de Jesus, e o Pai dizendo, este é o meu Filho amado em quem eu me comprazo, a ele ouvi. Eles já tinham visto muita coisa, ouvido muita coisa, sabido de muita coisa. Eles já não tinham mais permissão de não saber, exceto pelo bloqueio cognitivo. Bloqueio cognitivo em relação a qualquer coisa que a gente determine que não será verdade para nós, quando a gente dogmatiza a certeza do nosso olhar, frequentemente estribado no medo e na negação de que algo que a gente não quer nem pensar a respeito possa acontecer, gera bloqueio cognitivo. Na mesma hora a gente não enxerga mais aquilo. Pode ser falado, dito, repetido. Eu tenho essa experiência a minha vida inteira. Mais explicação sobre o Evangelho, e eu não estou falando sobre aqueles que dizem que não creem em Cristo ou no Evangelho. Eu estou falando daqueles que dizem que creem no Evangelho. E você pega e explica com minúcias, mas alguma coisa dentro deles, em algum momento da vida, determinou uma tranca, uma trava, ou um véu, ou uma blindagem, um bloqueio. Eles têm olhos para enxergarem pedras no caminho, valas, fossos, distâncias. Podem ser bons engenheiros, bons matemáticos, bons arquitetos, bons contadores, qualquer outra coisa. Eles têm ouvidos, podem ser bons músicos, bons cantores, bons intérpretes. Eles têm coração, podem ser bons poetas, podem fazer belos discursos, podem mover multidões. Mas isso ainda não é ver, nem ouvir e nem discernir. Porque quando se trata do ver, o que é essencial para o significado da vida, Jesus diz, eles têm olhos, mas não veem. Ouvir aquilo que transforma o ser, Jesus diz, eles têm ouvidos, mas não ouvem. Compreender e discernir aquilo que muda o caráter e as expectativas da vida, Jesus diz, eles não têm profundidade, a expressão rasa, o shallowness do coração deles é tão da superfície que, conquanto eles têm um coração, eles não entendem. E quando se trata de discernimento espiritual, eles estão sempre embotados. É por isso que, mesmo aqui, depois de tudo, eles ainda estão dizendo, o que é isso? Um pouco e me vereis, outra vez um pouco e não me vereis. Eles estão na cara da casa do sumo sacerdote, praticamente. Eventualmente a 1 quilômetro de distância de onde tudo estava sendo tramado, ou 1,5 quilômetros.
Qualquer um sabia que alguma coisa iria acontecer. E quanto a eu vou para o Pai, Jesus tinha começado dizendo isto. E agora, quase no fim de tudo, eles dizem: o que é isso? Vou para o Pai? Diziam, pois, que venha a ser esse um pouco. Não compreendemos o que ele quer dizer. Meu Deus, tem mania de falar por parábolas. Não. É que se nem parábolas, que em geral você encontra para crianças, como histórias, com fundo e lição moral para elas entenderem mais fácil, nem parábolas eles entendem. Quando Jesus fala com um pouco mais de abstração, de sutileza, de perspectiva designável como filosófica, abstrata, sem a concreção de pedras e pedradas, só com a arquitetura das ideias, por mais claras que elas sejam, eles não compreendem nada, como a maioria dos crentes. Se você não for um narrador de historinhas do Velho Testamento, então Davi jogou a pedra, matou Golias. Se você vier e contar alguma coisa sutil, você perdeu a todo mundo na mesma hora. Eles perderam a sutileza. Tem alguma coisa, ou na aproximação verdadeira de Deus, ou na aproximação ilusória e ilusiva de Deus, que tanto num caso como no outro, tanto no positivo quanto no negativo, se você não se aproxima de Deus com a fé inteira e aberta, pode ser que essa aproximação com relatividade crie também em você algumas certezas que serão bloqueios na perspectiva da profundidade, do levar você mais adiante, mais fundo, na graça de Deus, porque você se satisfez antes da hora. Vem antes da hora e parou de ver. Quem diz eu sei, não aprende mais. Quem diz eu sei, não aprende mais. É o ser que está todo dia a caminho. Não é perguntando, é simplesmente se dispondo aberto a ser invadido pelo novo de Deus que se refaz a cada dia, a cada manhã, o tempo todo na vida da gente. Esse renovar da mente, como Paulo diz, eu me entrego, não me conformo com os padrões e valores desse aeon, do mundo, desse século, desse sistema, e aí eu abro a mente para a transformação dos meus pensamentos todos os dias na evolução até eu atingir a mente de Cristo. Mas se você tiver dogmas construídos no seu coração, você não cresce em nenhuma direção mais. O dogma é o teto baixo que paralisa toda expansão da consciência diante de Deus. O que quer dizer esse um pouco? O que ele está falando? Então, no verso 19, se diz, percebendo Jesus, que desejavam interrogá-lo, mas até em relação a isso, eles sabiam o que não queriam saber, por isso estavam com vergonha de perguntar o que questionavam uns aos outros, mas não perguntavam a quem podia responder, porque sabiam que ele já tinha dito, só não queriam admitir que o que tinha sido dito havia sido dito. Que vem a ser isso, Jesus percebe. É percepção pura. É leitura do que não está sendo gritado, nem falado, nem transformado numa vocalização audível. Percebendo Jesus que desejavam interrogá-lo, perguntou-lhes, indagais entre vós a respeito disto que eu disse? Um pouco e não me vereis? Outra vez um pouco e ver-me-eis? Esse é o papo, esse é o assunto, esse é o tema, essa é a questão de vocês?
E ele completa: em verdade, eu vos digo que chorareis. Choro de angústias indizíveis. Eu digo a vocês que chorareis e vos lamentareis por tudo que vocês souberam sem querer saber, viram sem querer ver, entenderam sem querer compreender, tiveram sem possuir, sem acolher. Eles vão se lamentar profundamente, mas faz parte da cura, da saúde, da salvação da alma, da mente, do espírito, do ser, da consciência. E o mundo, enquanto isso, se alegrará. Aí, que mundo é que se alegrará? Outra vez aparece a palavra mundo, que é uma das mais controversas do Novo Testamento, porque ela tem 3 significados no contexto do Novo Testamento. Aqui o significado é mal. Às vezes o mundo é traduzido, como eu já falei, inúmeras vezes, e tem até livro escrito a respeito disso. Mundo é traduzido como cosmos, criação. O mundo é traduzido muitas vezes como sociedade humana, que Deus amou de tal maneira que deu seu filho por ela. E o mundo é traduzido como sistema perverso de malignidade, que jaz no maligno. O mundo inteiro jaz no maligno. Esse mundo é que é um mundo para não ser amado, para não ser seguido, para não ser acolhido como significado e valor em nós. O mundo se alegrará. E eu pergunto, que mundo? Sabendo dessas distinções. O Império Romano nem ficou sabendo. Não deu nem tempo da notícia chegar lá. As notícias demoravam muito mais para chegar. Em pouco tempo assim, entre um dia e outro, o julgamento que Pilatos fez e a execução no dia seguinte, ou na mesma hora, levando-o para a cruz, não dava para informar ninguém. Era o quê? O povo todo de Israel? Não. Milhares de pessoas na Galiléia que não estavam sabendo o que estava acontecendo na Judéia, em Jerusalém. Era o quê? O Egito? Não, não era o mundo. O mundo que sabia não eram nem os habitantes de Jerusalém que foram informados pelo alvoroço criado pelo mundo. O mundo aqui é a liderança religiosa do templo, são os subsacerdotes, são os pastores do povo, são os líderes espirituais, políticos vinculados a esse poder religioso que lhes dava validação. Esse é o mundo no seu estado qualitativamente mais apocalipse, do casamento entre a besta política e a besta do falso profeta, da religião. É o mundo. Esses 2 fatores em convergência caracterizam o mundo mais do que tudo e todas as coisas. É dessa convergência que vem o dinheiro, que vem o poder, que vem a fama, que vem os autoritarismos, que vem o mundo. O mundo se alegrará, e não era a humanidade se alegrará, é o mundo perverso, diabólico, que tinha a sua capital e o seu trono. Capital em Jerusalém e o trono na casa do sumo sacerdote Caifás. Eles sim é que estavam se alegrando. Mas vós ficareis tristes. A religião alegre, porque está liquidando o evangelho, matando o evangelho. E vocês tristes, porque conheceram Cristo, conheceram o evangelho, e não se engajaram, e não se entregaram até o fim. Como tudo foi entregue a vocês até as últimas consequências, vós ficareis por isso tristes. Mas a vossa tristeza, dentro de pouco tempo, nesse pouco tempo vocês vão passar pelo inferno.
Mas aqui no espaço-tempo não será uma duração imensa, será só de uma qualidade existencial eterna de agonia. Mas vocês me verão depois outra vez. Então eu digo que ficareis tristes, mas a vossa tristeza se converterá em alegria. Aí eles ficaram olhando, alegria. Depois desse pouco tempo de tristeza, vem alegria. Mas é interessante perguntar ou discutir sobre a tristeza, eles discutem, mas a pergunta sobre a alegria quase ninguém faz. A gente assume que é um direito nosso ficar alegre o tempo todo. Não, é uma surpresa divina nos alegrar. O que seria natural para nós era só tristeza e choro. Se a gente tivesse consciência, a gente não vive mais triste nem com mais choro, porque a nossa consciência é rasa. Mas se a gente enxergasse o que está acontecendo à nossa volta, a gente choraria, se lamentaria o tempo todo. Mas virá então a conversão da tristeza em alegria. Aí ele introduz no verso 21 uma alegoria, uma figura de natureza metafórica, um exemplo com lição. A mulher, quando está para dar à luz, vai chegando aquela hora, tem dor, tristeza, angústia, desconforto. Você já viu uma mulher dando à luz, ou quem sabe você é uma mulher que já deu à luz? E a grande maioria das mulheres, com exceção de umas poucas, é que conseguem parir sem dor, ou sem tanta dor, ou sem tanta demora. Eu conheço mulheres que parem com tanta rapidez que às vezes o médico não consegue nem chegar. Porque é rápido, fluto. Mas é uma raridade. A grande maioria passa horas, às vezes até dias. Porque é chegada a hora. E essa é uma hora de angústia, de tristeza, de medo para muitas mulheres. Porque sabem que chegou a hora. Dentro de pouco tempo elas ficarão livres de um peso enorme, de cuidados interiores enormes, serão transferidos para o lado de fora, mas aquele peso vai sair. E a normalidade de carregar o próprio corpo vai voltar. E essa dor dura enquanto o nascimento não acontece. Mas depois de nascido o menino, ou a menina, ou a pessoa, já não se lembra da aflição. E referindo à mãe, desce na mesma hora a dor, a aflição, o martírio, o suplício, a agonia, o desespero, a sensação de que aquilo não ia sair, que a gente ia morrer juntos, como muitas mulheres sentem e experimentam. Jesus usa esse exemplo feminino magnificamente poderoso e de uma pertinência universal que qualquer um entende, até homem entende, quando é minimamente sensível. Mas depois de nascido o menino já não se lembra mais da aflição. Talvez depois de muito tempo a mulher diga, não, quando eu tive o fulano deu um trabalho, mas ela nem se detém muito na descrição. Eu já vi filhos que para nascer deram um trabalho enorme, a mãe quase morreu junto. Mas depois que a criança nasceu, se você fosse puxar esse assunto, você não ia ouvir nada da mãe. A mãe só queria celebrar o que em meio a tanta dor ela tinha trazido à vida. Conforme Jesus diz, já nem se lembra mais da aflição pelo prazer. Porque aí vem todo tipo de ocitocina e dopamina e hormônios do bem-estar. Tem um derrame de graça hormonal, de felicidade, de leite pingando, de vida sobrando.
e de imaginação grávida, de esperança para o futuro, de orações novas sendo feitas, porque tenho o prazer de terem trazido ao mundo um ser humano. Assim também agora. Aí ele chama essa ilustração metafórica para o dia daquele dia, o dia de hoje. Assim também agora, hoje já, vós tendes tristeza. Eu estou vendo na cara de vocês. Vocês compreendem sem querer entender, mas o coração de vocês já sabe o que vocês não querem admitir. Por isso vocês já estão com tristeza. Mas agora, mais outra vez, eu vos verei. Estão me vendo agora? Não é a última vez. Haverá um interregno, mas eu voltarei. Assim como eu voltarei para o mundo inteiro e todo olho me verá, eu voltarei para vocês. E vocês me verão. E o vosso coração se alegrará. E a vossa alegria, a alegria da ressurreição, a alegria da vida eterna, a alegria da vitória sobre a morte, que vocês vão constatar, a alegria da relativização absoluta daquilo que é um absoluto que mata todo mundo e que nele, em Cristo, foi relativizado para sempre. O ferrão da morte foi arrancado de dentro das entranhas para fora. E a morte iria ser transformada apenas em porta dimensional na consciência de todo aquele que cresce. Isso daria uma alegria indizível. A fobia da morte desapareceria. Eles ficariam agora tangidos e tocados pela atração da vida eterna, sabendo que já eram habitados por ela, e que nada mais interromperia a comunhão do Cristo vivo neles com a eternidade. Por isso é que Jesus diz, quando isso acontecer, essa alegria que virá, ninguém poderá tirar. Ninguém poderá tirar, ninguém. Quando a alegria é essa, quando o que mantém você no Evangelho é a alegria da ressurreição, da vida eterna, você pode ficar triste. Meu Deus, a primeira vez que eu sepultei um filhinho, eu era ainda um pai bem novinho, com 22 anos de idade. E ele era pequenininho, botei num caixãozinho um pouquinho maior, desse tamanho. Tive que registrá-lo. Depois fomos eu, meu pai, e eu creio que uma das minhas irmãs, talvez também a minha mãe, fomos até ao cemitério, só nós. À noite eu tinha chorado sozinho, imaginando aquela criança tão linda, e a sepultei. E foi a primeira vez que eu tive algo tão próximo de mim que foi. Depois disso eu tive milhões de experiências com gente que eu amava muito. Até que chegou a vez do meu filho Lucas, de 22 anos. E, meu Deus, a tristeza que eu tive foi incomparável. Incomparável, praticamente indizível. Eu fiquei escrevendo lá no meu blog, está tudo lá. Se você entrar aí naquela lupa do caifá.com.br e escrever Luke, ou Lucas com K, você vai encontrar dezenas de textos meus que eu escrevi logo depois da morte dele, da passagem dele para a eternidade. Tristeza. Mas, paradoxalmente, tinha uma alegria estranha dentro de mim. Estranha. Dor indizível de um lado e um gozo de eternidade do outro. Que não dava para explicar para ninguém. Lágrimas e lágrimas de dor.
e, ao mesmo tempo, uma consolação profunda da eternidade dentro de mim, que não permitia que eu me tornasse infeliz em momento algum daquele sofrimento. Eu sofri, meu filho, com todas as entranhas do meu ser, sem nenhuma infelicidade. Tive tristeza sem infelicidade. Tive dor sem nenhuma mágoa, pergunta, questão ou porquê. Muitos vieram me consolar e eu já estava mais do que absolutamente consolado no meu coração, porque eu sabia que eu não tinha perdido nada. Eu só tinha um filho que tinha se adiantado no processo, mas em relação ao qual eu também estava indo, em pouco tempo, ao encontro dele. Agora, faz 21 anos, e foi pouco tempo, porque o que a gente vive aqui é sempre pouco em tempo. E eu vou para ele, aonde eu não o curtirei em nenhum espaço-tempo, mas no gozo do ser eterno, e da glória eterna, e da consciência expandida conforme a de Cristo, eternamente. Ninguém poderá tirar essa alegria quando ela se instala, nem as piores dores vão arrancar isso de vocês. Naquele dia, nada me perguntareis. Essa é outra coisa extraordinária. Quando você passa pela cruz, passa pela ressurreição e vê a vitória sobre a morte, o Cristo ressuscitado, acabam as perguntas. Acabam as perguntas. Eles ficaram mais 40 dias e 40 noites com Jesus sem fazer perguntas. Eles que antes eram só perguntas e discussões e perguntas, agora, depois que eles tinham visto a cruz, ainda que de longe, e agora, a ressurreição, a vitória sobre a morte, sobre o espaço-tempo, sobre as paredes, sobre as distâncias, sobre as separações. O mar já não existe. Ele está, ele vai, ele volta, ele entra, ele senta, ele assa, ele serve, ele é o garçom do encontro, ele conversa, ele vai falando e eles não têm perguntas a fazer, está tudo respondido. Depois que você fica cara a cara com a ressurreição, as perguntas desaparecem. Isso é filosoficamente chocante. Quando eu converso com alguns amigos filósofos e eu digo isso, eles não riem na minha cara pelo grande respeito que me têm, mas eu sinto que eles dizem, meu Deus, esse cara deve ter entrado num estado de sublimação iluminada, da qual ele não quer voltar. Mas eu sei que os meus pés estão mais no chão do que os deles. Eu só não tenho mais pergunta nenhuma. A ressurreição explodiu na minha cara. Todas as respostas me foram dadas. Quando a morte é respondida, as questões morrem. Quando a morte é respondida pela ressurreição, as questões morrem para o resto da existência. É o que ensina Jesus. Viu, Clarinho? Pois bem, até agora, nada tem despedido em meu nome. Mas naquele dia, nada me perguntareis. Vocês vão ficar sem necessidade de pergunta, vai estar tudo claro para vocês. Vocês vão acordar desse sonambulismo, vocês estão vivendo ainda na Twilight Zone. Vocês vivem num crepúsculo entre o dia e a noite. Tem horas que vocês estão enxergando melhor, tem horas que não. Vocês botam a cabeça quase para fora da caverna de Platão, depois entram e veem só sombras outra vez.
A maioria dos crentes que eu conheço vivem ainda dentro da caverna de Platão, olhando para as sombras do Velho Testamento, apavorados, sem saber o que acontece no verdadeiro mundo de Deus, que é o mundo do Evangelho em Cristo. Porque não puseram a cara para fora na luz. Mas quando isso acontece, e a gente é esfregado na ressurreição e sente o cheiro da vida do ressuscitado, as perguntas desaparecem. Em verdade vos digo, para completar, se pedirdes alguma coisa ao Pai, Ele vô-lo concederá em meu nome. Vocês vão ter uma comunhão. É praticamente uma covardia o que eu estou dando a vocês. Só não será porque vocês não vão entender isso como abuso de sobrenaturalidade, mas apenas como comunhão de afinidade e não abuso de sobrenaturalidade. Por isso vocês vão pedir em meu nome apenas aquilo que em meu nome vocês sabem que pode ser pedido, porque tem a ver comigo, com o meu caráter, com as minhas pautas, com o meu ensino, com a minha mente, com a minha consciência transferida gradativamente para vocês. Sim, nada me perguntareis, como também naquele dia, se pedirdes alguma coisa ao Pai, Ele vô-lo concederá em meu nome. Até agora, nada tendes pedido em meu nome. Até agora, 3 anos e 6 meses depois, vocês nunca oraram mesmo até hoje. Com consciência de que eu rasguei o véu, as mortalhas, as separações. O Pai ainda é distante de vocês, vocês acreditam nele só por causa da proximidade de mim. E como eu digo que eu e ele são um e vocês estão historicamente ao meu lado me vendo, dá uma sensação de acalmamento, mas vocês ainda não introjetaram, não internalizaram Deus em vocês, para vocês mesmos. Nem orar com consciência vocês oraram até o dia de hoje. Eu conheço gente que ficou 70 anos dentro da igreja e nunca orou com consciência. Só termina a oração em nome de Jesus como magia, mas nunca com aquela certeza de comunhão. Sem dúvida. Sabendo que eu não sei, mas ele sabe. E se eu sei que ele sabe, eu sei no saber dele. Basta que eu confie que ele saiba por mim. Isso pacifica o meu coração. E eu não tenho perguntas. Até agora, nada tendes pedido em meu nome, pedi e recebereis. Outra vez o desejo dele é para que a vossa alegria seja completa. O desejo dele é instalar, é instaurar, é instilar, é introjetar em nós uma alegria inarrancável, uma alegria ultraconjuntural, ultracircunstancial, pré-histórica, que diga e que faça você poder dizer, como Paulo sem hipocrisia falou, aprendi a viver contente em toda e qualquer situação, de um extremo ao outro dos polos da existência. Aprendi a viver. Tudo posso naquele que me fortalece. Tudo posso naquele que me fortalece. Pedi e recebereis para que a vossa alegria seja plena, inarrancável, e para que vocês atravessem todas as calamidades de qualquer que seja a natureza de aflição ou de existência. Senhor Jesus, eu quero pedir que tu derrames essa luz, porque senão ninguém entende. Ninguém pensa mais, ninguém para mais, ninguém compreende mais.
por favor, que o Espírito da verdade vença essa numbness, essa dormência e esse bloqueio cognitivo em nossas mentes e corações. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Gente boa, gente querida, gente muito linda e amada, eu quero pedir para vocês prestarem atenção nesse Pix que está passando aí na tela. Eu estou vendo ele daqui. Está aí. E esse Pix está escrito um CPF. Caio e Adriana. Esse é pessoal. Para os amigos que pediram para eu colocar aqui esse Pix. Está aí. Para quem pediu, porque queriam e querem contribuir pessoalmente com a minha vidinha. Minha e da minha mulherzinha. Estamos ficando velhos. Só para vocês terem uma ideia, meu filho mais velho já está para emplacar 50 anos, tá na virada quase. Daqui a pouco ele, chega lá. Meia idade. E o outro vem bem atrás, vem todo mundo assim, tem uma pilha de filhos chegando, todos eles daqui aos próximos 8 anos, que é o tempo em que a minha caçula, a Juju, vai chegar aos 50, é só o intervalo que tem para todo mundo virar para o lado de lá. É uma virada. E eu e minha mulher já viramos faz tempo, estamos aqui, curtindo esse pôr do sol, olhando para esse ocaso sem acaso, cheio do desígnio da vontade de Deus, com essa alegria que ninguém pode tirar do nosso coração, essa alegria da ressurreição. E meio a dores, achaques, coisinhas bobas, mas é algo ultra, super, mais e indescritivelmente mais e para além de tudo aquilo que pedimos ou pensamos, e que opera segundo o seu poder agindo em nós. Então, veja que caiu de novo esse teu negócio, é muito rápido, se a gente não usa, ele cai na mesma hora, tem que ficar quase que com o dedo em cima dele. Vamos ver. Olha só, tá aqui. Eu não te deixo mais, viu, seu moleque? Eu queria agradecer as pessoas que têm colaborado nesse Pix aí do CPF. São pessoas muito fiéis. A Shirlene Oliveira Diniz, Arlan Farias de Oliveira, o Jean Alexandre do Nascimento. Muito obrigado, Jean. Paulo André Pio Simões, obrigadíssimo, meu filho. Elise Campelo Cardoso, obrigado, querida. O Antônio Carlos dos Santos Medina, obrigadaço, meu filho. A Clenilda Torres, obrigado, Clenilda. O Bruno Nóbrega Mafra, muito grato, meu filho. Chilene, você de novo e sempre, obrigado. Valmir Antônio da Silva, muito obrigado. Francisco da Costa Ramos, muito, muito grato. João Felipe Coutinho, obrigadíssimo, meu filho. Robervani Marques da Cruz, muito obrigado. Erasmo Guedes dos Santos, obrigadaço. Aurélio Rodrigues Avelino Figueira, muito obrigado. Regiane Cristina Coga, muito obrigado. Caio Augusto Nunes de Lima e Souza, muito obrigado, Caio. Robson Marinho da Silva, obrigadão. Nosso amigo Udenberg Nóbrega da Silva, obrigadíssimo, meu filho. O Felipe da Silva Santos, obrigado, 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 querido Felipe. O Eduardo Percu Martins, obrigadão. O Alex RP dos Santos, consultoria, obrigadíssimo. Você foi extremamente carinhoso e generoso, Deus te abençoe.
e a Vanusa Gondim de Assis. Muito obrigado, Vanusa. Meu beijo carinhoso a vocês todos, em nome de Jesus. Muito obrigado. É a maior alegria do meu coração é ver a graça de Deus agindo no coração de cada um de vocês com o poder da generosidade, porque mais bem-aventurado é dar do que receber. Tem esse segundo Pix passando aí, que é de um CNPJ. Esse tem a ver com o meu ministério. Eu digo todo dia, eu não consigo fazê-lo. Tem pessoas me ajudando. Não consigo. Não adianta, não dá. Eu conseguia quando eu me converti sozinho, ia pregar na praça, nas portas dos clubes onde os meus amigos frequentavam, e eu também no passado, nos lugares de ajuntamento onde eu via que eu conhecia muita gente, ou no mercado do peixe, onde toda hora passava gente que me conhecia para todo lado, eu ia pregar lá sozinho. Mas mesmo quando eu fui para a televisão, eu já não consegui mais fazer sozinho. Eu já tive que arranjar um assistente para me ajudar lá. A gente pode fazer algumas coisas completamente só. E eu faço milhares delas sozinho, aonde eu vou. Eu não ando acompanhado, eu nunca tive seguranças, nem quando eu não podia dar um passo do lado de fora. Porque todo mundo sempre me amou, me respeitou e me acolheu. Parei guerra em morros, entrava no meio das balas e para com essa coisa aqui, paravam. Eu tenho testemunha para todo lado do que aconteceu nos anos 80 e 90. E a mídia toda. Então eu falo isso aqui com essa cara de pau, porque está tudo gravado, filmado, fotografado e testemunhado. Nunca tive um segurança. Aonde eu posso ir só, eu vou só, eu ando só. E quando eu não estou só, eu estou com a minha mulher, que sou eu cuidando dela também. Então, fora isso, no ministério, eu preciso de ajuda. Eu estou aqui, mas o pessoal está trabalhando, editando. Hoje de manhã já me mandaram uma lista de não sei quantos recortes para eu aprovar. Fora os recortes que a Clarinha está fazendo aqui, e daqui a pouco eu vou aprovar e botar título neles, para eles serem colocados em plataformas. Tem os meus cursos, tem um grupo trabalhando lá, botando você para dentro, enviando o curso, controlando o envio, fazendo tudo que eu não consigo, eu não faço. Até os pagamentos aqui em casa não tem nada a ver comigo, a minha mulher que cuida de tudo nos últimos 7 anos. Eu faço o que eu fui chamado para fazer. E o que eu faço com toda a alegria do meu coração. Mas no mais, eu preciso de ajuda. Por isso é que eu preciso que você anote esse Pix do CNPJ e contribua. Agora, meu amigo Edivaldo está recebendo e pagando as coisas que precisam ser pagas. Ele já faz isso desde 1989, trabalhando comigo, fiel e continuamente. E tem o meu maior respeito, carinho, alegria e devoção fraterna, assim como ele tem por mim. Ajude. Agora, se você quiser outras alternativas, escreva caiofab.com.br e aperte o Enter. Aí você cai aí no meu blog, lá em cima tem aquele branquinho, contribuição, tá vendo? O cursor, clica, entra. Aí tem 2 bancos, Santander e Banco do Brasil, com as respectivas contas. Tem o QR Code, que você pode só apontar o seu aparelho para ele, com a câmera aberta, ele vai te levar para o ambiente dos bancos, de tudo, com agências e respectivos CNPJs, mais opções de contribuição. Aí você entra aí, tem várias. Vai aparecer um verdinho, que hoje está travado, mas geralmente aparece um verde aí, não sei o que é, que está dando, mas pode tirar, porque é melhor ficar essa cara feia
do que aquele cinza emplastado lá. Isso! Tá aí. Aí tem de novo os dois bancos, Santander e Banco do Brasil, mesma coisa que eu já mostrei antes, embaixo. Cartões de crédito, é só clicar no que você escolher que aparece tudo para você consumar a doação. Embaixo tem PagSeguro e para quem está no exterior tem o PayPal. Você sabe como usar o PayPal, tá bom? Agora, o que me dá grande alegria é saber que vocês vão aos meus cursos. Escreva aí caifado.com.br/cursos, Enter. E aí você tem esses cursos todos. Todo dia eu repito, não precisa mostrar todo dia. Tá aí, se clicar em cima de qualquer banner desses, eu vou aparecer num vídeo explicando o que eu estou entregando a você nesse curso. Como ontem eu gravei para o nosso grupo de WhatsApp, o que eu entrego nesse curso do luto, das 17 formas diferentes de luto. Então, é uma das opções. E atualmente, aí no caifado.com.br/cursos, eu estou oferecendo o meu novo curso, que é O Poder dos Salmos. Está aí no mesmo lugar. Vai mudar a sua compreensão dos salmos e da sua vida e dos seus problemas e de como enfrentá-los. Os salmos são muito práticos no enfrentamento de abandono, traição, trairagens as mais diversas, infidelidades, problemas familiares. Os salmos estão carregados disso tudo. Vá lá e pegue o seu. Pegue o seu, pegue já, pegue hoje e aprenda a inabalabilidade dessa fé que lhe é oferecida em Cristo Jesus. Eu vou parando por aqui, volto com você amanhã, na graça de Deus, desejando que você tenha um dia maravilhoso, apesar do mundo. Perdoe o mundo e vive em paz, e se perdoe para viver melhor, em nome de Jesus. Amém, amém e amém.